Shalom a todo o povo de Deus, todo o povo da Graça Divina, que acompanha este ministério Graça Divina a partir das nossas redes sociais, o nosso TikTok, nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, Igreja Graça Divina TV. Nosso muito obrigado a todos vocês que acompanham-nos de Cabinda ao Cunene, ao redor do mundo. Mais uma vez, aos domingos, nós começamos o ensinamento acerca da sexta estrela, que é a estrela da consideração e do amor. Terminamos nosso culto, estamos aqui no momento da nossa emissão com o profeta bem-vindo Jimmy. Shalom, profeta bem-vindo. Shalom, Matheus. E com a nossa mamã jornalista, Mamã Madotumba. Shalom. Nós começamos hoje o ensinamento dessa estrela e a minha primeira questão para o profeta bem-vindo Jimmy, que acabou de nos ensinar conforme os irmãos acompanham no momento de culto, eu vou fazer uma pequena introdução que diz que Deus já nos deu estrela para todos nós e também as suas promessas Deus nunca tira nas nossas vidas, porque Deus nos ama e não quer nos ver sofrer. Os demônios também Deus criou com as suas estrelas, mas assim ainda combatem as nossas estrelas. Profeta bem-vindo, Jimmy. A minha primeira questão é por que os filhos de Orias, sendo anjos, ainda assim combatem as nossas estrelas? Porque dentro da astrologia explicou cada estrela tem função diferente. A estrela é aonde que a pessoa chama destino, que destino está dentro da estrela. O filho de Urias, ele estuda a estrela de pessoa para destruir, porque é a pai dele, o anjo do Gênesis 6. Ele vem na África, ele casou com uma mulher do Egito. Ele ensinou a sua descendência como pode roubar estrela, a funcionamento da estrela, missão da estrela aqui no mundo. Estrela significa que estrela vai produzir aqui na vida da pessoa. Por isso, obra da bruxaria, bruxo, ele segue a sua estrela para destruir a vida da pessoa que tem estrela grande. A toda obra que da bruxaria são filhos de Urias. Ele vem aqui no mundo, ele controla quem que tem estrela forte para lhe destruir. Agora Urias, ele organizou muito bem. Ele está trabalhando com aquele reino de 999. Aquele reino é o reino do sangue. Sangue, toda estrela funciona dentro do sangue. Que estrela fisicamente assim não aparece, mas obra da estrela é realidade de seu destino. É aonde que a pessoa vai dizer que esse aqui tem estrela grande. Agora, só filho de Urias, ele sabia quando o sol sai forte, significa que algo vai acontecer. Quando a lua está nesse lado, significa guerra. Ele sabe toda a realidade, como que a estrela funciona mais a partir do que? Do céu. Por isso, filho dele, discípulo de Jesus Cristo, ele sabia muito bem que vamos prender, vamos matar aquele bebê, mas não consegui matar aquele bebê. Mas através da história de Jesus Cristo, matou todo o bebê de 3 meses até 3 anos. Acabou de morrer. Aquele reino de 999 recebeu muita sangue no tempo de Jesus Cristo, mas o próprio Jesus Cristo não conseguiu de matar, porque nosso Deus é maior. Por isso nossa oração: Deus proteja minha vida,
filho da Urias não pode contar comigo, mas Deus proteja minha vida. Ele não pode me ver. Ele houve uma surpresa na minha vida, porque a missão desse filho não começou hoje, começou o tempo do Moisés. Aconteceu a mesma história, até Moisés parou até na casa do faraó. Ele seguiu Jesus Cristo mesmo, até Cristo chegou até no Egito, porque a missão de Urias é uma missão forte, mas pessoa que tem Deus de verdade, filho de Urias nunca vai ter poder na vida dele, porque aquilo está dentro de nós, é maior que o ensinamento de Urias, com o poder dele. Por isso todo cristão aprende. Esse ensinamento é para todo mundo para ouvir, é para todo mundo para beneficiar. Porque estrela é teu destino. Estrela tem que saber estrela. Quando matou estrela, significa que você morreu. Pode bloquear sua vida, pode atrasar. Se tem pessoa que Deus preparou, essa pessoa vai entrar no destino na idade de 20 anos. Mas quando atrasou, significa que você vai ter 120. 120 anos, você vai morrer, não vai entrar. Por isso, tem que pedir a mão de Deus, Deus proteja a minha vida. Todo filho de Urias não pode me ver, pode vir, pode usar a lanterna dele, mas Deus tapa a minha vida, não pode me ver. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Merci Nambatu nyonso balanda ki kilti na biso de David à la fin. Toyebisaki bino tokozongela bino émission na mosali na Nzambe. Toza na 6e étoile ndenge thème na biso ezalaki les 7 étoiles, tout comme na 6e étoile, étoile d'amour pe étoile ya considération ou étoile ya relation. Bien aimé, dans l'enseignement na biso alelo, prophète Benvindu a enseigné biso mingi. Il a beaucoup parlé sur à propos ya ange Urias o babwakaka na CA na moi tang babwakaka Lucifer. Aza parmi ba ange o ba détruit mokili mingi, aza ange moko très dangereux. Yango to sa moi introduction pour vous comprendre ba question o to tout na mosali Nzambe, boza attentif pour ako fongola biso ba page ebele pour na connaissance moko eza na profond. Bien aimé a enseigné ange wana Urias enseigné mingi bana na ye o atikaki na mokili. So totali tangu Jésus Christ abotamaki, roi Hérode alingaki aboma bana nyonso bazalaki na étoile ebele. Urias azalaki enseignaki mingi si astrologie. Astrologie wana yango toko tuna mosali na Nzambe a expliqué biso clairement nini oyo pona nini 6e étoile ya amour pe ya considération relation et bimisi makambo ebele boyoka bino moko. Bonjour prophète Benvindu Nshime. Bonjour maman Mado Tumba. Toza lisusu na mosali na biso journaliste na biso Teresa. Bonjour sœur Teresa. Bien aimé, question na biso ya liboso eza boye. Prophète Benvindu, ndenge nini na enseignement au te biso ya lelo ezali 6e étoile, étoile ya amour, considération ou relation de moyebisi biso. Mais o enseigné ki biso ba royaume oyo ya ténèbres, au pese biso ba royaume ya 999, 555, 770. Mais royaume ya 999 e kobima na étoile oyo ke yango nde esalaka makambo ebele. Yango wana okoki ko expliquer peuple de Dieu toyeba comment ces royaumes fonctionnent, comment c'est entré dans le thème de la considération et relation. Dernier ke kota kuna na kati pour aussi enseigner ki biso. Ça va, merci pour la question. Au royaume, il y a 999 l'enseignant dans le bas bezali royaume ya Makila. Un royaume Makila est totalipé na étoile ya
amour na considération eza oyo royaume oyo ezosala parce que même royaume oyo nde na temps Jésus-Christ bana ya Orias bamaji wana misato bamonaki étoile likolo bakendeki mpona baadore yango bakendeki na pensée ya mabe noka baadore bakendeki na bazo information mano mpo bazonga bayebisa Hérode mpo Hérode akende koacheve kotangisa makila ya Yesu Kristo kasi Hérode akokaki te parce que Yesu Kristo azalaki nzambe na sina moi oyo abotamaki lokola mutu nyonso abotamaka te abotame lokola Moïse te mais basalaki nyonso ke royaume ya 999 eboma Yesu Kristo ekokaki te nde nzambe alobisaki ange Gabriel ayebisa Joseph na Marie balongo bakima na mwana nde bakimaki baende se trouve na Égypte donc baishuaki bana nyonso bakufaki banda na 2 mois 3 mois tina 2 ans 3 ans makila ya bana ekendeki na royaume ya 999 poni royaume ya etali ba étoile pe ya makila même cas ya Moïse même histoire pe kaka royaume ya 999 a bénéficié qui makila pe na temps ya Moïse yango na Moïse ndeko se retrouver ko kola na ndako ya Pharaon parce que maman na pas kimisa qui toujours en Égypte bachaki na kitunga na mai ali mwana Pharaon ndo skola yo za Moïse bébé kitobe ba ipina na oboko le maman na Moïse bingamo na oboko la donc Moïse na maman ne ba koleka na ndako ya Pharaon mais ba yeba quitter parce que quelque chose mayele ya Orias a pesa ki bana ye eko le kamaela nzambe te Orias azali anjo nzambe de sala kiye nzambe pesa ba capacité wana ata yeba ki secret ya likolo ya astrologie mais aleki nzambe te nzambe confunda ki Orias yango Moïse akola ki kaka na ndako ya Pharaon kuna pona ayeba secret no sa Pharaon pe ye muta bébé saki misala ya Pharaon. Donc, royaume 999, c'est un royaume ya makila où est concerné kaka étoile ya mutu nde plan basala ki selo astrologie mais ba ko ina astrologie bazotanga science ya étoile zana nginga ndenge morote ya étoile il y a une mission nango différent muso zana mission ya mariage muso musala chaque étoile zana rôle na yango. Mais c'est important, il y a étudié qui astrologie pour la koyeba destiné à mutu awana sena moi akosuka ndenge nini pe mission ni mutu azana ngona sena moi o nous allons mission o orieza te ki bana bandoki yango bandoki mission na bona butu ko bundisa kolanda betwala batu aboma yo kaka so ko boma yo te a bloquer étoile na yo to a retardé yango so so ba retardé étoile na yo tina 120 ans est-ce yo comme ça 120 ans to éviter ata 100 ans to éviter to na nyonso wana nzambe a protéger makila Christ et bomba yo to singa mi prière kila qui se protéger mutu de façon bana ya Orias atana kute na bango ba mona ngate ba mona pe bilembo za kasa yote parce que mission bana Orias bazo tambola partout tout moy tina poto kako boma koiba betwali ya batu yango na pa Yesu Kristo ba ishua ki parce que Yesu Kristo ki nzambe onza pesa ki mission a ko libérer batu mokili mobimba à travers sacrifice Orias a une capacité ya ko malgré tout Orias a kotaki et pas ya Hérode mais akokaki kakati Yesu Kristo yende sukisa awana sena moi oyo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Geme. A minha segunda questão é acerca das embaixadas ou dos embaixadores do mundo das trevas. Conforme o profeta bem-vindo citou, dos países
europeus, e o profeta bem-vindo Jimmy citou 2 de países africanos, que é o Egito e o Congo Democrático, que o nome do embaixador do mundo das trevas é Zaina, do Congo Democrático, e do Egito, que é Aper. E também o profeta bem-vindo Jimmy citou de países europeus. A minha pergunta é o seguinte: esses embaixadores têm como controlar a minha vida, eu que vivo aqui em Angola, por intermédio de um familiar que vive num determinado país que o profeta bem-vindo Jimmy citou no momento do ensinamento? Deus seja louvado, obrigado. A série dos ambassador do mundo das trevas tem que saber muito bem, ambassador de dia também tem ambassador de noite. Ministro de dia tem também ministro de noite. Muito cristão, muitos irmãos estão a perder falta de conhecimento, negligência. Mas como eu estou aqui na Inglaterra, eu não converso com minha família, mas como eu estou vivendo esse bloqueio, eu já estou em relação com a família já há muito tempo, já está 10, 20 anos, não falo mais com a família, mas como essa família está a me seguir sempre, muito se faz essa questão. Cadê essa embaixada? Todo país tem a embaixada do mundo das trevas. Por isso, aqui na África, pegou só 2 líderes da bruxaria. Primeiro, Egito, segundo, Congo Democrático. E até, Egito foi a primeira força mundial. No tempo passado, antes de conhecer o reino do Babilônia, foi Egito, primeiro faraó. Agora, Congo Democrático, antigo Zaire. Zaire é nome de embaixador Zaina. Por isso, antigo presidente, segundo presidente do Congo Democrático, ele mudou o nome, tirou Congo, ele colocou Zaire. Ele sabia muito bem que ele já fez parte com Zaina. Zaina é embaixador da bruxaria, porque Congo é o segundo poder da bruxaria aqui na África. Ele colocou o nome do Zaina. Dentro do Congo também tinha uma ciência forte. A primeira pessoa que trouxe aqui na África é um cantor. Aquele cantor que vem com aquela ciência chama Primacúria. A pessoa primeiro que vem com Primacúria é congolês. Porque no caminho dessa embaixada, esse embaixador, ele está destruindo a vida de muita gente. A pessoa vive na Europa, não tem comunicação com a família, não tem contato, mas através desse embaixador, bruxo de sua família pode comunicar com o país que você está. Missão dele é para saber se fulano vive em Portugal, ele vai chamar Lisboa. Pessoa vive na Alemanha, ele vai chamar Hamburgo. Ele já tem comunicação. Suíça, ele vai ligar no quê? No Martinique. Porque cada país tem cena. Tem cena da obra das trevas. Essas coisas fazem que a bruxaria tem poder. Por isso, cristão pensa que bruxaria não tem poder, mas tem organização dele. Ele sabe organizar as coisas dele para destruir. Mas nosso Deus é poderoso. Quando você sabe que você tem Cristo, não é de brincadeira. Que eu tenho Cristo, mas está bebendo cerveja. Tem Cristo, mas tem bom de namorado. Tem Cristo, você fuma droga. É aonde que o diabo, esse embaixador, vai te bloquear. Mas quando você tem Cristo de verdade, sem mistura, ele pode fazer a conexão dele. Nunca vai ter poder para te bloquear. Porque você tem uma proteção.
ele pode procurar teu endereço, pode procurar país você tem, pode procurar teu nome, não vai encontrar, porque sangue do Cristo vai proteger a sua vida. Esse embaixador, ele está brincando só pela pessoa que tem Cristo de brincadeira, a pessoa tem Cristo sério. Ele não tem poder, nunca vai trabalhar, nunca vai te vencer, até nunca vai saber teu endereço, porque toda na sua vida, Cristo, pela sangue dele, vai proteger tudo. Por isso, nossos irmãos que vivem fora do país, esse ensinamento vai te ajudar para descobrir como a bruxaria está a trabalhar na nossa vida. Deus te abençoe. Merci, prophète, bem-vindo na Beclexima. Oyebisi biso lisusu ke eza na ba point sur ambassade ya ténèbre oyo ememaka 5 points na vie ya moto. Oyebisi biso ememaka humiliation, rejet, trahison, abandon pe échec. Expliquez biso na ndenge olobeli ba ambassadeur yango ya jour na ya nuit, c'est-à-dire il y a un monde à ténèbres et marchandini. Merci pour la parole. L'ambassade a fonctionné, c'est l'ambassade à Boutou. Mais quand ça les été Bible lobby en réalité à Moutou c'est l'esprit. Nous sommes en autre bika na moi to bandara na Boutou. So na Boutou biki yango na moi pour bika yango. Ba chrétien bazo négliger ba réalité spirituelle. Banderomi ba sabere que soit na poto monique ya suki na poto nde suki sandeko na otea ozondeko ozolekisa tozo kosa oza mikosa yeba ba ambassade ya Butu ezali yeba yango bien ba ambassade wana ndezo konsa ba via batu monde ya bondoki sorcellerie na organigramme satanique eza na 7e position. Mais les domaines oyoyo azo travailler dans la branche ebélé. T'as l'autre expliqué branche sur les ambassades. Ya monde ya molili. Diable a créé l'ambassadeur pour développer toujours sorcellerie. Pour battre ba envoûtement puis ba malédiction na vie à bateau. L'ambassade wana za pona Yoro kende soit aux en France nga famille on a lembi na kati relation bango na changer numéro de téléphone boy ba souvi dans ndeko zokosa yolo big boy ba numéro vina yote et bon ambassadeur à Boutou ba robin ambassadeur wana allo Martini ça va ndeko nanga moza na Suisse kuna a pesa kombo na yo Martini akobimisa nyosa bindeko na yo kombone boy na momo aza na projet boy azo sala boy Martini ko communiquer ndoki alibote na point ndoki na akoloko na facilité aoloko koma azo kuta via ya kunate ako libérer ka maloba na ko libérer ale kuna kote ozali ale elati nzoto Martini mo aza wana a bloquer yo a détruire yo. Parce que vous comprenez vous salama sorcellerie eza destruction eza ennemi à bonheur eza ennemi à peine à vie à mutu ba ambassade ozali ba réalité oh munde na biso munde za ndokité kasi yango to tangi tina ba Brésil na ba Inde partout Espagne France Belgique Allemagne Turquie, Italie, Russie, bamboka na nyonso, bambasala Butu ezali, yango ne osala ki ba lokayo, ozo mukandate, o souffrir, parce que bambasade wana, ndeza identité na yo, na vie na yo mobimba, et koteka vie na yo, na ndoki ya famille na yo, pona loko malam ndeko, sozo négliger makambo yo. Okobika vie à 0 parce que l'ambassade ozo mema 5 points de vie à mutu ozo mema rejet, trahison, humiliation ozo mema donc babilo nyonso na tangi wana eza wana
pour ko détruire yo et ko détruire yo parce que rôle ya bilu ambassade wana eza pour esilisa yo aussi là donc ko négliger makambo te ndeko otozoloba eza ba réalité ko boza te 1 Jean chapitre 5 verset 19 monde eza nzambe mais eza na sous contrôle ya pouvoir nini ya bondoki ko négliger yango te zo makambo na en considération vérifier yango au moins mboto zoloba tozo kosate kola pambola yo merci totomboli kindoki mais toza ko détruire misala kindoki na connaissance tozo pesa pour nous mayele oyeba ko sambela ke mboko zali nazo détruire boy nazo détruire ezaka bandoki banda ko détruire ambassade wana pe e monde kayote ndoki ndaka musala nde osalaka bakoluba lukuna bakada ba mona yote ozaka na Suisse mais Martinia mona yote mais ozalaka na mboka wana omona na raté na barada na bango kola pambolo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Do momento do ensinamento até ao sujeito de oração, tem um ponto que o profeta bem-vindo, Jimmy, gostaria de deixar e que nós não questionamos neste momento, que o profeta bem-vindo, Jimmy, queira deixar a todos que estão nos acompanhar. Obrigado pela palavra. Aquilo que vou dizer na povo de Deus, no quarto canto do mundo, igreja, acorda. Segundo parte do ano, não é brincadeira. Talvez você começou o ano muito mal, mas você vai terminar o ano com sucesso, porque nosso Deus, Ele olha as coisas no fim, Ele olha no princípio, mas não abandona a fé, não abandona a fé, não abandona a fé de verdade, não olha nas coisas do mundo, porque o mundo é vaidade, mas olha na palavra de Deus, se entrega corpo, alma, teu espírito na mão de Jesus Cristo, único tem poder para salvar, para abençoar, para mudar a sua história. Ninguém no mundo pode mudar a sua história. Socorro do mundo é vaidade. Pode oferecer $1 milhão, amanhã você vai procurar 2 milhões, 3 milhões, mas a vida inteira dinheiro nunca vai comprar. Se entrega na mão do Cristo, abandona toda a vida que você faz, prostituição, roubo, mentira, cartunismo, abandona tudo. Jovem, senhor, mais velho, se entrega a sua vida na mão de Jesus Cristo. Daqui a nada, daqui a pouco, a vida do Cristo, Ele vai vir. Quando Cristo vai vir, aonde vai se contar? Ele não vai te perguntar, você recebeu quanto de libertação? Você fez quanto tempo na igreja? Não. Mas Cristo, Ele precisa que quando Ele vai vir, você vai se salvar. A minha palavra, nunca vou te dizer a ser do bem material. Porque bem material vai te acompanhar quando vocês têm Cristo na sua vida. Bem amado, abandona tudo, deixa a brincadeira. A vida do Cristo é próximo. Deus te abençoa. Merci, prophète, bem-vindo. Na kolobe moi mukie pona prometa ki peuple de Dieu oko expliquer bango concernant délivrance elikaki o esalamaki na ser na biso azalaki na esprit de mort esalamaki lisusu na ser na biso maravilha journée na ye date na ya naissance ezalaki lelo pe yango date alingaki akufa ndenge nini o détectaki yango po namonaki na ntango kaka ser maraville apesaki dîme na ye yango wana ba révélation na nyonso ebimi nini okoyebisa biso mpona situation wana? Ça va, merci pour na culte ya lelo.
tozosambela nzambe po azali multi système. Nga na pasaka na réseaux sociaux te po na loba onga nazali. C'est important na mikumisa. Parce que na mikumisi na komi orgueilleux na zui para nzambe. Mais nga na chaka nde misala ya nzambe maloba na ye pe ba promesse na ye ndinga na chaka na vie ya mutu. Bande ko ba opesa dim na bango. Na mona ki prophétie ya liwa te. Pe apesa ba mpelo ba dim na mona kité. Mais na bande o samela ko de ke be na le bike. Et ba esprit oyo e travaillaka kati na dime. Ba esprit c'est ba promesse wana. Ale landa bino mbala moko. Na moni 2 personnes. Moko côté papa na ye, moko côté maman na ye. Balobi ke baye kozwaye. Baye kozwaye. Ata kutu bosambele liye. Bango basi baye bazo ke na kaka. Nde na demontaki sikoyo profession nzambala kisaki. Na prophétiser pour na démontant peut délivrance de bandia monde entier ba monaki mambo e salami awe zakama kionato na zo kosate na tinda nga ba tuté o ba vivre na tinda nga te o ba famille no to yambawa o na prophétiser si bango na yebi na nga bango te mais a musala nzeto zo sala na opesa conseil Paul alobi naza ennemi à bato ebele à cause de la vérité. Vérité on a zoté na église. Bato ebele ba lingi ngati bazo ina ngai. Ba osala ba complot même ya mabe ba boba détruire ba complot ya mabe. Mais na kotika ko ba vérité te. Na ko la vérité. C'est musala nzo c'est to ba vérité. Et l'équipe m'a ben église na kitalelo. Nande on a biso mususu wana o déjà leki na est propre abalié na butu ali ba sacrifier déjà bazo mema nzoto na e na salle des morts na délivrance un apesi prophétie esprit yango e confirmer yango que on a prophétisé yango pe bi elobi na nzoto na e atoko sagate tout le monde a monaki komama nde lekaki na délivrance ya maman na biso ana comment ça qui attaqué na bagi ya bondoki bagi wana elingi bomaye tout le monde a monaki comment ba réaction na ndia katani pota tout le monde a monaki yango na maman na biso maman Chantal comment ba tekaye ndi ba sireni bazo bima na nzoto na ye tala misala ya ténèbres bandeko obozolanda grâce à divine bolanda grâce à divina na mato ite me bolanda grâce à divina na mato ya molimo parce que écoute ya molimo ndi osunga yo o comprendre nzambe as esprit so nous comprendre nzambe adorer la vérité au mona au sala mini na bon moyena yo ngana zo kama ba prophète bozo kinana ba kisi bozo na ba manji ko ba miracle okuta bande ko Yesu na biso soko saka sérieux devant ye au sala la yo devant au-delà kutu ya penser na yo au-delà kutu ya kosenga na yo au-delà kutu ya penser à bato ndela lobine c'est 55 607 ndenge likolo za likolo ndebe penser na ezali likolo mutei penser nezate mi pesa na vérité kangama na vérité saila nzambe na vérité nyos longwana ba prophétie à lokuta longwana ba makiona longwana ba kokotinda ba ba via batu bocha ba sima lokuta olo ba na kati sima pour ko sa ba bima na ba mamba lokuta wana saila nzambe na fidélité nzamba okomso instrument na ye akomsa munoko na ye ate ba combattre yo ba obundisa yo
mais ba olonga yote parce que ye nzambe na vie na biso alongoli bitumba te mais bitumba ya tika bango ne ba lukayo mais soyo ko luka bango ndeko o échouer bango ne ba lukayo nzamba o défendre azali défenseur ya peuple na ye azali protecteur ya ba o bazo sambela na bosolo kola pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta bem-vindo Jimmy. Para terminar, o nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigado também à nossa jornalista Mamã Madô Tumba. E mais uma vez, muito obrigado à nossa área técnica, à nossa área da mídia, os nossos cameramenes, o irmão Patu que está na nossa câmera do nosso YouTube, irmão Patu Ngolo, e a nossa irmã Teresa na nossa câmera do Facebook. E na outra câmera do nosso canal, a nossa irmã Godelina. Nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham fora do país. A nossa sede está aqui em Angola, Luanda, na rua direita para quem vai no Avokumbi, no campo da 14. Temos também o nosso culto semanal, que são às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 16 às 19 horas, com o profeta Bem-vindo Jimmy. Até já nos despedimos a todos vocês e nos encontraremos até a próxima emissão. Merci Nambatu nyonso o balandi émission na biso. To pesi boso merci na prophète Bem-vindo Jimmy. Merci prophète. Bino pe na sacrifice bozo sala ko boma tantiero ko sa continuité au sala émission. Nzambe wa pambolaka o alobaki sana mosala ngabe na kuzosuya lipa na opambola mai pe lipa vina yo Exode 23 verset 25 à 26 et la tanzoto na bomoi na yo libela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na équipe na biso technique na frère Patungolo, na sœur Godeline, na sœur Teresa. Merci na soutien au groupe Salamakasi, ba émission Mati Makasi, ba YouTube Mati Makasi, TikTok, Facebook. Kilti na biso ya semaine ezalaka mercredi kilti ya Victoire de 16h à 19h30. Vendredi kilti ya Prophétie de 16h toujours à 19h30. Pe dimanche kilti na biso nde tosaka lelo bomoni de 9h à 15h. Bien aimé bino nyonso bolanda biso tosengi merci mingi nde boza fidèle bozolanda bozokola na enseignement makambo ebele ba résultat nyonso ezokende malamu. Merci na fidélité na grâce divine. Siège na biso ezali na Angola na Luanda. Numéro ya mosala nzambe eza plus 244 922 07 86 76. Numéro wana esalaka 24h/24 soki obengi mosala na nzambe mpona problème spirituel akosoutenir yo na baprière. Tant tolo ba problème spirituel eza na batu oyo atake hôpital ake wapi eza ba maladie moko inguérissable esengaka intervention ya nzambe po obika o azali loin de Dieu. Soko atio loboko pe obikisa yo fwana o ekobikisa yo boyeba pe ke distance eza barrière te ata na musika so asambeleli yo okobika. Bien aimé, tokutani mercredi na kilti na biso ya Victoire soki Jésus-Christ azongi te. Ciao.